versículo 37. Glória a Deus. Jesus Cristo em Cafarnaum, cidade marítima. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos internautas que estão nos ouvindo também. Aleluia. Abramos as nossas Bíblias aí em Lucas capítulo 4, versículo 37. Acompanhe a leitura e o sermão desta noite. A epígrafe nos diz, meus irmãos, a cura da sogra de Pedro, que diz assim, versículo 37: e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todas e todos que tinham enfermos de várias doenças nos traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles o curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentassem deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino, porque para isso foi enviado. E pregava na sinagoga da Galileia. Levanta as mãos para o céu, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, diante da tua presença, Jesus, para ouvir a tua voz, para ouvir, Jesus, os teus ensinamentos, porque os teus ensinamentos vivos, meu Pai, os teus ensinamentos, meu Pai, eles nos direcionam para ter vida eterna. O Senhor diz, meu Pai, examinai a Escritura, porque é delas que tem a vida eterna, e é dela que de mim testifica. Ó Deus, em poder e glória, nós estamos, meu Pai, clamando nesta noite, vem dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo está em Cafarnaum. Aqui Jesus Cristo está em Cafarnaum da Galileia, onde ele tinha ido na sinagoga. A Bíblia fala que Jesus, por costume, no capítulo 4, ele ia na sinagoga. Aleluia, glória a Deus. E ele tinha ido na sinagoga, e ali, como de costume, ele indo na sinagoga, havia ali um homem endemoniado dentro da sinagoga. E Jesus Cristo, ele ia à sinagoga a saber, a fazer o quê? Ele ia fazer lá ensinar. Qual que é a diferença entre ensinar e pregar? Tem duas coisas diferentes. O pregar é quando nós, aleluia, impomos ao homem para que ele deixe o seu modo de viver, para que ele deixe a sua maneira, a sua forma, os seus grandes mal feito diante de Deus. Isso é pregar. Agora, ensinar é nós colocar diante das pessoas ao interlocutor que está ouvindo a palavra de Deus, ao interlocutor que está ouvindo. O que é o interlocutor? É aquele que está ouvindo, e aquele que ouve é necessário que ele entenda o que está sendo dito. E Jesus Cristo, além disso, ele além de pregar, ele ensina. Então há duas diferenças: pregar é uma coisa, ensinar é outra. Então Jesus Cristo, ele pregava e ensinava. A saber, pregar é quando nós impomos ao outro, ao interlocutor, a mudança. Nós impomos ao outro a maneira mudada ou a metamorfose de vida do outro para que seja transformado. Isso é pregar.
Agora, ensinar é nós colocar ali as instruções da palavra do Senhor e como ela é, as instruções ditas no livro do Senhor. E aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, ele pregava e ensinava. No capítulo 4, no versículo, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, no versículo 31, a Bíblia fala que Jesus desceu, ele estava em Nazaré, ali, para quem não sabe, Nazaré era edificada sobre os montes. Aí a dificuldade de Maria se edifica sobre montanha, né? A Bíblia fala que a cidade deles estava edificada sobre os montes. A Bíblia fala, 4:29 de Lucas, e levantando-se, eles expulsaram da cidade e levaram até um cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali precipitar. Jesus morava num morro, e aí ele tinha que descer para Nazaré. Descia e Jerusalém subia. Jerusalém é as partes mais altas da cidade, onde o diabo levou ele na parte mais alta. Então, geograficamente, Jesus Cristo desceu para Galiléia. E aqui, meus irmãos, ele ia a não saber a fazer o que? Anunciando o reino de Deus. Jesus Cristo não tinha preguiça, trabalhava domingo a domingo. Trabalhava muito. Ele trabalhou muito. E aqui ele ensinava todo sábado. Todo sábado ele estava na sinagoga. Todo o sábado. Sinagoga, eles ensinavam aos sábados. E aqui, meus irmãos, ele estava no sábado. E aqui ele curou, aqui através do poder de Deus, um homem que estava endemoniado, e que ali esse homem, esse endemoniado, ele estava lançando por terra no meio do povo, e Jesus Cristo ali, com uma palavra, repreendeu ele pelo poder e autoridade, que a Bíblia fala, os que olhavam aqui, versículo 36, 4:36 de Lucas, e veio espanto sobre todos, porque não vinham aquilo direto. Aleluia, o diabo se manifestou, veio espanto e todos olhou, regalou os olhos, opa, o que é isso aí? Vamos só de pregar, o diabo se manifesta, né? Jesus pregando aqui, o diabo se manifestou lá, e aí o povo ficou horrorizado. E aqui Jesus Cristo estava dentro de uma sinagoga, e terminando aqui, onde ele divulgava a palavra de Deus, ele foi tomar cafezinho almoçar, porque acabava o culto lá meio-dia. E aí ele foi almoçar. E aí ele foi para a casa de Pedro, onde estava a sogra enferma. E a sogra, a Bíblia fala qual que era a enfermidade que ela tinha. Ela tinha aqui, versículo 39, 4:38, 39, 4:31. E levantando Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E quem que é Simão? Filho de Jonas, 16, 17, 18. O pai dele era Jonas, né? Glória a Deus, filho de Jonas. E essa estava enferma com muita fé. Ela tinha muita fé. Ela estava queimando de fé. E ela estava muito enferma. Porque nós sabemos que o ser humano, o nosso corpo, ele é fraco. Ele é fraco. No Salmo 109, 24, Davi diz que os ossos e o joelho dele estavam enfraquecidos de tanto jejuar. Tem uma passagem que ele fala que a carne dele era tão fraca que parecia pó. Ele era tão fraco, como o ser humano tem um corpo fraco. E a febre, meus irmãos, para quem não sabe, ou para quem já sabe, mas para o indouto, aquele que não conhece, os irmãos internautas, às vezes que não tem muito conhecimento e acesso à informação, a febre ela nos purifica. Para quem não sabe, a febre é um sinal no corpo que seu corpo está descontrolado em alguma parte de funcionamento normal do corpo. Porque a febre ela purifica, ela anula o que não presta e mantém o que presta. Então ela purifica, né? E aí ela está dando um sinal para o seu corpo. Eu vejo algumas pessoas dizer, alguns especialistas da atualidade, né? Eles falam que tem pessoas que tomam remédio na febre e está errado, né? Tem alguns doutores, eu não vou citar o nome porque até é antiético, mas alguns doutores atuais, alguns famosos com prêmios Nobel, eles dizem prêmio Nobel, eles dizem que tem pessoas que tomam antitérmico para tirar o calor do corpo. Está errado. Você tem que tomar banho
para diminuir a febre. Se tomar, porque daí você está anulando, porque ela é um anticorpo, ela anula um ser estranho tomar corpo do seu corpo. E aqui ela estava com esse grande sintoma, esse sintoma de febre. E aqui, meus irmãos, esta mulher, ela estava deitada, e Jesus Cristo foi fazer o que lá? Ele foi na casa de Pedro. E a palavra do Senhor, meus irmãos, diz que Jesus Cristo inclinou. Mateus diz que Jesus impôs as mãos, mas Lucas, um homem detalhista grego, ele diz que inclinou. Jesus Cristo inclinou para ela, e o que ele fez? Ele repreendeu a febre, e a febre a deixou. Ele inclinou, ele colocou-se inclinado. Mateus diz que ele pôs as mãos, mas Lucas diz no versículo 39 que inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Então Jesus Cristo, ele entrou, ele colocou as mãos, ele inclinou, e esta enfermidade foi lançada fora do corpo da sogra de Pedro. Então, meus irmãos, a enfermidade em si, Jesus Cristo, ele foi levado aqui não como um sinal apenas do feito para ela, que ele já tinha aqui libertado um homem lá na sinagoga em Cafarnaum. Ele já tinha pregado após ali Nazaré, ele tinha descido, aqui capítulo 4, versículo 31, e Jesus Cristo desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e ensinava nos sábados. Se nós pegarmos o sinótico, todos os evangelhos, Jesus Cristo sempre ensinava nos sábados, como por costume. E aqui, meus irmãos, Jesus Cristo curou aqui um endemoniado dentro da sinagoga e repreendeu. E depois do culto da sinagoga, ele foi para onde? Para a casa de Pedro, que morava em Cafarnaum, cidade marítima, capítulo 6 de Marcos. Ele morava em Cafarnaum, cidade marítima, como para cumprir a profecia de Isaías, capítulo 6, 14 de Mateus. E o povo que andava em trevas viu o quê? Uma grande luz. E os que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. E desde então saiu Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E ali Jesus Cristo estava onde? Em Cafarnaum, aonde ele foi morar. E aqui, meus irmãos, ele estava na casa de Pedro e a mulher estava com febre. Acabei de explicar que a febre é um sintoma do corpo. Toda pessoa que tem alguma coisa no corpo, ele tem um sintoma de febre. A febre purifica, ela anula o que não presta e mantém o que presta, Então, aqui Jesus repreendeu o sintoma da febre, e a palavra do Senhor diz que ali ela o servia, servia com um cafezinho, com almoço, foi almoçar papá, comer. A Bíblia fala que Jesus, ele sempre se reunia na casa de Pedro. E aqui, meus irmãos, nós temos que a enfermidade em si, ela pode ser benigna ou maligna. A Bíblia fala no capítulo 13 de Lucas, versículo 11, que Jesus curou uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que o diabo estava sobre ela. 13 e 11. E expôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga indignou, porque curava no sábado. Jesus sempre pregava no sábado. A sinagoga, por exemplo, ela só abria ao sábado. E para quem não sabe, quem instituiu sinagoga foi Esdras. Ele que pediu ao rei, porque eles estavam na Babilônia, eles não tinham um templo físico para orar. Então eles iam às sinagogas e aí virou uma tradição. E a palavra do Senhor, meus irmãos, diz que Jesus colocou e ela se endireitou. E aqui no versículo, aleluia, glória a Deus, 16, e disse Jesus: e não convia soltar desta prisão no dia de sábado a filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa. E a Bíblia fala no versículo 11: e eis que ali estava a mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, e andava curvada
e não podia de modo algum endireitar. Então nós temos o espírito da enfermidade. Nós olhamos para a palavra, porque muitas pessoas falam que a pessoa está enferma, não serve a Deus. É falta de conhecimento bíblico. Porque é normal, como diz o salmista no Salmo 104:24, a minha carne esmagrece, os meus joelhos estão fracos de tanto jejuar. Então, se nós temos a carne, tem uma passagem que ele fala que o nosso corpo é pó. Nós somos pó. Nós somos limitados na nossa matéria. E assim, meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos Tábita, né? No grego é chamado Dorcas. No capítulo 9:34, a Bíblia diz que ela se enfermou e morreu. E aí foram chamar o apóstolo Pedro em Jope. E ali ela estava o quê? Enferma. Ué, porque existe dois, tem o espírito de enfermidade, que é o diabo que coloca. Satanás ele vai e coloca na pessoa. E existe a enfermidade. Porque o nosso corpo ele tem tempo de duração. A Bíblia fala, diz o salmista: eu fui moço, agora sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o. Então nós somos novos e depois nós ficamos velhos. Aí nós temos o Provérbios capítulo 16:32. Coroa de honra são as cãs, achamos-se ela no caminho da justiça. Cãs é cabelos brancos. E aqui, meus irmãos, nós temos a palavra do Senhor, que ela tinha esse espírito de enfermidade, e ela estava há 18 anos, olha o sofrimento, e ela andava assim. E aí a palavra do Senhor Lucas diz que ele inclinou, ele repreendeu esse espírito de enfermidade, a mesma forma que ele repreendeu a enfermidade da sogra de Pedro. E nós sabemos, meus irmãos, que muitos nós estamos sujeitos à enfermidade. Tem irmãos que não vêm na igreja e falam: irmão, você não vem na igreja, eu fiquei mal, né? Aí tem que vir, né? Aí tem que vir. Aí, mas tem pessoas que acham: pô, mas o irmão fica doente, mas não pode não ser crente, é o diabo. É falta de entendimento, é falta de conhecimento do plano bíblico. Porque nós temos aqui, meus irmãos, a Bíblia fala que nós somos sujeitos, como diz o apóstolo Paulo, lá em Listra, no capítulo 14, nós estamos sujeitos. E aqui nós olhamos que Dorcas, ela adoeceu, ela ficou doente, e ela morreu, ela caiu em morte. Aleluia, glória a Deus, no capítulo 9 de Atos, versículo 30, glória a Deus. 34. Aleluia. Glória a Deus. Ela caiu em morte. E aqui, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, Jesus Cristo enviou quem lá? Quem que Jesus enviou? Enviou Pedro para curar, e ela foi na mesma hora ressuscitada pelo nosso Pai divino. Olha, para você ver como Deus, ele está do lado. Diz o Senhor, Salmo 145:18, que perto está o Senhor aqueles que clamam o quê? Em verdade. Então, se você clamar a Deus, Deus vai te alcançar a salvação, Ele vai te alcançar o milagre. E aqui, meus irmãos, aqui no capítulo 33, 32, que Pedro foi lá orar por Enéas, e depois Enéas era um discípulo, ele também estava doente. Então nós temos dois doentes aqui. E aí muitos falam: não pode adoecer, mas a palavra de Deus diz que há um espírito de enfermidade, e a doença natural do corpo. Você olha para Jesus, por exemplo, Jesus ele era homem. A Bíblia fala que ele tinha duas naturezas, homem e Deus, né? E na natureza de homem, 11:25 de João, ele chorou lá em Betânia. E na natureza de Deus, capítulo 10 de Marcos, ele transfigurou. Ele no monte da transfiguração, ele falou com Elias e Moisés. Então, Jesus, no seu grande, na sua dificuldade, ele teve que ser o corpo, né? A mulher samaritana falou: por que você está pedindo água para mim? Sim. Ué, eu sou uma samaritana e você é um judeu. 4:9, né? Porque tu pedes água, 4:9. E ele fala: não, mulher, se você soubesse quem te pede água, você não negaria. Vai lá e chama teu marido. E ela falou: poxa, mas por que você está falando isso comigo e tal? E vamos lendo, a gente fala 4:24 de João, que Deus é Espírito, importa, enfim. E Jesus estava com sede.
porque o nosso corpo ele é necessitado. E aqui, meus irmãos, Pedro foi orar por quem? Por Tabita. Versículo 9:36 de Atos. E havia em jogo uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmola. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali perto, mandaram dois irmãos, dois irmãos, rogando que não demorasse vir ter com ele, porque o corpo fica muito tempo e ele endurece. Então os irmãos falaram: vai logo, senão não vai ficar duro. Você tem que vir logo. E aí Pedro foi, e levantando Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ele no quarto, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas, mandorcas, e fizeram estas. Mas Pedro fez todo mundo sair. Aí nós vemos que Pedro quis imitar Jesus em 5:38 de Marcos, que Jesus Cristo mandou todo mundo sair de dentro da casa de Jairo. Jesus mandou para todo mundo: eu quero só Pedro, Tiago e João comigo. Paulo falou 11:1 Coríntios: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quem sabia que os discípulos imitavam a Cristo? Quando Jesus foi preso lá no pátio, a criada falou para Pedro: olha, eu conheço você fala que nem ele, você veste que nem ele, porque o discípulo imita o seu. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que ela enfermou, é normal. Existe um espírito de enfermidade, existe a enfermidade. Mas tem uns irmãos que eu já vi muito, irmão, que a ignorância, né? Aí cumpre aquilo que Jesus falou com os discípulos do caminho de Emaús, que tem uns que são mestres, são dados, não conheci. Então, vem na igreja, irmão, mas você está em pecado. Não, onde está em pecado, meu irmão? A irmã está doente. O que nós temos que fazer? Orar para o Senhor curar ela. Como orou Pedro por Dorcas. Pedro foi lá e Dorcas ressuscitou. Assim como também nosso irmão querido Enéas, que também estava numa cama há 8 anos. E ele estava o quê? Paralítico. Olha que dificuldade, uma pessoa de cama e ainda paralítico. E aí Pedro falou com ele, versículo 34: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Meus irmãos, então nós devemos entender que o Senhor, Ele tem para nós a saúde, mas é propício ao nosso corpo, sendo limitado, padecer algumas intempéries da vida, algumas ocasiões da vida. Quem que já nunca teve que ir no hospital? Quem que nunca teve que tomar um remédio? Nós olhamos para o profeta Eliseu, né? A Bíblia fala que Eliseu morreu doente. Quem já leu? Segunda vez, capítulo 13. Vamos ler lá. Ele morreu doente. Mas Eliseu foi o profeta que mais fez milagre? Foi. Ele fez mais milagres que Elias. Eliseu fez grandes milagres, foi o profeta dos milagres, tirou a morte da panela, fez o machado flutuar, ele fez as águas de Moabe tornar-se sangue. Foi um grande profeta de Deus e morreu doente, porque existe o espírito de enfermidade e a enfermidade. Vamos ler 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E o Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: aquele estava na cama ainda: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse: olha aqui, Eliseu doente, e ainda ele profetizando. Olha para você ver, ele toma um arco. Eliseu falou que ele toma um arco e flechas. E aí tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em a febre até os consumir. E disse mais: toma as flechas
e tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus indignou-se muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então ferirá os filhos até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá. Aqui Joás foi lá visitar, ele ficou tão triste que ele começou. Aqui nós temos uma exclamação, que é um sentimento. Então ele começou a expressar um sentimento, porque é um profeta tão conhecido, que profetizou na frente de tanto rei, e ele começa a ficar desesperado, porque já havia de ir um profeta embora. Então, meus irmãos, nós temos que Elias se indignou, porque Elias falou para ele assim: olha, abre a janela, atira a flecha, pega e fere o chão mais de 6 vezes. Aí ele, com a falta de sabedoria, o que ele fez? Ele feriu menos. Aí o profeta, meus irmãos, a Bíblia fala lá em 2 Crônicas, capítulo 23: creia nos meus profetas e prosperar. Jesus Cristo falou em Mateus: aquele que dá um copo de água para um profeta recebe galardão de profeta. Aqui nada mais que o profeta Eliseu, e ele mandou ele fazer, deitar na cama, irmão. Pega a flecha, pegou a flecha, atira, agora bate no chão 3 vezes, mais de 3 vezes. Aí ele pegou o batom e falou: mas seu tolo, indignou, porque você bateu, porque a profecia não pode ser reduzida a nada. A Bíblia fala 12:12 de Lucas, que a lei deve ser cumprida, a lei durou até a lei de João Batista, e a lei devia ser cumprida, a palavra de Deus devia ser cumprida, e aqui ele não. Por isso que eu falo, irmão, ele não creu, ele recebeu conforme a sua fé. Jesus falou assim para a mulher: seja conforme a vossa, 9:23 de Marcos: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então tudo é conforme nós cremos. Quem sabia o Evangelho? Capítulo 10 de Romanos fala assim: que se tua boca confessares e o coração crer para justiça, tudo é crer. 11:6 de Hebreus: é necessário que aquele que aproxima de Cristo tem que crer que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Tudo é crer. Jesus Cristo falou para os discípulos, 8:26 de Mateus: o homens de pequena tudo é fé. Então ele não creu. A Bíblia fala que Zacarias não creu na voz e na profecia que outrora falava para quem? Gabriel. 1:19 de Lucas diz: porque você não creste, você ficará mudo até que os dias se cumpram. Então aqui Joás não creu, ele feriu só 3 vezes, era para ser mais. E aqui ele fala: indignou-se porque ele estava enfermo. Então, quando nós estamos enfermos, nós temos que crer em quem? Em Deus. A crença no Senhor. Deus falou para capítulo 16 de Marcos, falou para Tomé: seja crente e não incrédulo. Temos que crer. Crer no Senhor. Jesus falou assim, 11:22 de Marcos: tendes fé em Deus. E se fosse: Senhor, como você tocou na figueira e secou? O Senhor fosse: tendes fé em Deus. Tudo é fé. Porque a fé, ela nos faz alcançar o inalcançável. A fé é o firme fundamento, diz Hebreus 11, das coisas que nós não vemos com os olhos, mas esperamos. Então, se você espera a cura divina, creia, não faça como Joás. Joás não creu. E a Bíblia fala que quem crer no Senhor nunca será confundido, no capítulo 10 de Romanos. Então, a enfermidade, ela vai estar presente na sua vida, né? Porque nós não devemos ser ignorantes nisso, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios: andai como sábio, não como necios, revindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o que Deus queria aqui? Que ele cresce, mas ele não creu, e ele fez o que? Conforme a sua vontade. É isso que está o problema. As pessoas, eles estão doentes, estão com câncer, com enfermidade, e você fala: irmão, crê no Senhor que Deus vai curar. Ah, irmão, eu já fiz tudo. Eu já fui não sei aonde, eu fui na quimioterapia, eu já fiz radioterapia, eu já fui não sei aonde. Irmão, mas se você foi até o mais importante, se a medicina não resolver, a maioria dos médicos é espírito. É tudo igual Dr. Fritz, e não crê na palavra.
E aqui, aquele que não crer, não perecer, 11:28 de Mateus, não perecerá. E aqui a Bíblia fala que Asa, ele estava doente. Quem que foi Asa? Foi um grande rei. Ele era o rei da onde? Da Síria. E ele ajudou na peleja contra Bassã. E aqui 16:12 de 2 Coríntios, ele diz: e caiu Asa doente de seus pés, ficou com o pé doente. Ficou com o pé todo doente. Tem irmãos que tem um pé cheio de frieiro, ele ficou igual. Ele ficou doente. Caiu doente dos seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo, era grande por extremo a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas ante aos médicos. Então tem irmãos que assim falam: irmão, você já fez tudo, busca ao Senhor. Ele buscou quem? Aqui os médicos. Ele começou a buscar os médicos. E Jó, quando Jó ele profetiza lá em 13:4 de Jó, ele fala: olha, aquele que profere, está mentindo, ele fala: e os médicos que não valem nada. Porque você vai no médico, irmão, Deus deixou a medicina, mas hoje a medicina, o diabo já entrou no meio deles. Eles desenganam. A minha esposa ficou um bom tempo fazendo tratamento, mais de 10 anos de tratamento do lúpus. E maluco, tem um monte de diagnóstico, e paga aqui. Aí, um dia, Jesus falou comigo. Fiz uma campanha de oração, o anjo do Senhor desceu e arrancou. Eu vi a visão do Senhor, o anjo passando mão por dentro dela. Quem já viu canjica, né? Arrancava com a mão, aqueles blocos que jogava longe. Ela fez outro diagnóstico, subiu, caiu na marca de Jeová e Jesus curou, porque ela buscou ao Senhor. E nós, quando, meus irmãos, estamos, é normal você ficar doente. Você vai ficar doente. E quantos não cuidam do corpo? Temos que cuidar do corpo. A depressão, né? A preocupação. Existem vários tipos de enfermidade. A que mais ataca atualmente é a doença da alma. E diz os médicos que não há arquiteção de remédios que possa combater a doença interior, porque isso não é causa para os homens. Disse Jesus, 10:27 de Marcos, que para os homens tudo é impossível. Então não é causa para os homens. A doença da alma, ela deixa o homem com uma condição física terrível, porque é tudo de dentro para fora. O apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses 5:23, o Deus e Pai santifica vocês em tudo, alma, espírito e corpo. Nenhuma dona de casa, ela varre a casa de fora para dentro, ela varre a casa de dentro para fora. Isso não existe. Então é de dentro para fora que Deus ele entra. Então a depressão é do tamanho de Deus. Tudo que entra sobra espaço. Ela só cobre quando Deus entra. E é uma doença espiritual. E Jesus Cristo ele passou por esse momento. E nós aqui olhamos para Jesus, que Jesus no Getsemane, ele estava em depressão. E a Bíblia fala no capítulo 22 de Lucas, que desceu um anjo do céu lá no Getsemane, para confortar Jesus. 22:43 de Lucas. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. O anjo desceu lá no Getsemane. Se nós estudarmos os 4 sinóticos, um fala que Jesus só orou, mas Lucas dá mais detalhe, ele fala que o anjo desceu. E posto em agonia, a agonia quer dizer sofrimento, estava sofrendo dentro da alma. Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue, e que corriam até o chão. E levantando da oração, foi ter com os discípulos, e achou eles dormindo de tristeza. Então a depressão é tão triste que a pessoa não quer levantar da cama, a pessoa fica agonia, a pessoa fica com tristeza. Ele estava tanto em depressão que eles dormiram. A tristeza foi tão grande, mas tão profunda, que eles dormiram. E Jesus chegou ao ápice do ser humano, que ele começou a suar sangue. É muito sério, né? É muito sério. Ele começou a suar sangue. E o que confortou ele? A oração. Glória a Deus. A oração conforta o homem. 29:12-13 de Jeremias. Buscar-me-eis e encontrareis enquanto buscarem de todo o coração.
A oração, meus irmãos, ela nos acalma, ela nos conforta. Você está naquela luta terrível, a sua casa, o desemprego, a batalha dentro do seu lar. Você fala: meu Deus, eu estou sendo atingida de forma terrível. Parece que eu estou, meu Deus, dentro de uma bolha. Eu estou vendo a saída, mas não consigo avançar. Paulo diz assim: uma porta aberta me abriu, mas são muitos adversários. Então, a enfermidade, todas as enfermidades, não tem enfermidade apenas física, como de Eliseu, e como de Josué, que morreu enfermo também. Existe a enfermidade da alma que Jesus viveu, que o apóstolo Paulo viveu, e que outros viveram, e que eles estavam tão tristes que eles dormiram de tanta tristeza. E quem que foi lá confortar eles? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Então, quando nós oramos, Jesus ele orava muito. 1,35 de Marcos diz que Jesus saía às madrugadas para orar. Jesus orava muito. Jesus, sendo filho de Deus, ele orava. A Bíblia fala que ele saía aos desertos para orar, no capítulo 6 de Lucas. E saía aos desertos para orar. Jesus orava muito porque era grande as lutas. E a Bíblia fala lá que Jesus tudo foi tentado. 4,15 de Hebreus diz que ele tudo foi tentado, mas foi varão perfeito, fazendo um sacrifício eterno que submeteu e sucedeu os maiores sacrifícios de todos os sacerdotes. Então, em tudo ele foi tentado, e grande foi a luta. Então, nossa caminhada com Deus não vai ser diferente. A diferença é que o Senhor vai te dar o livramento. Aí diz a palavra do Senhor no Salmo 38, versículo 19, que o justo passará por grandes aflições, mas Deus livrará ele de todas. Glória a Deus. Vamos ler lá, 38, 18 de Salmos. O Senhor, o justo vai passar por luta, meu irmão. Se nós lemos a palavra de Deus, você não está livre das suas batalhas. Você não está livre da sua guerra. Você não está livre de ser participante das aflições de Cristo, porque sobre ti repousa o Espírito do Senhor. 38, 19, 34, aliás, meus irmãos, 34, 19 de Salmos. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas. O justo passa aflição, o justo vai passar por desemprego, é normal. Você vai lá no seu trabalho, é pior que vão te perseguir, é normal. E se não perseguir, tem coisa errada. Jesus falou 6,26 e 2. Ai de vós quando falarem bem de vós, porque faziam assim os seus pais aos falsos profetas. Se não se tornou um falso profeta, está prestes a virar, porque os crentes vão ser perseguidos. 10,22 de Mateus: e sereis odiados pelo meu nome, e por muitos serão aborrecidos. Então o crente vai ser perseguido. Então a aflição, a enfermidade, ela vem. Quantos já viram falar: irmão, está em pecado, está enfermo por quê? Jesus Cristo não levou as doenças? Irmão, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, que nós temos o quê? É tudo para a glória de Deus. Essa enfermidade da irmã, do irmão, é para a glória de Deus. É para a glória do Senhor na sua vida, minha irmã. O Senhor falou para Marta, lá no capítulo 11, versículo 4 de João, que a enfermidade do teu irmão, Marta, é para a glória de Deus. Para que o Senhor venha a ser glorificado na sua vida. O Senhor, Ele chama os seus servos e Ele mesmo aprova. Ele mesmo, meus irmãos, coloca o cetro da justiça, da graça dele na nossa vida. Você não está impune das coisas, porque nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Aleluia! Então nós temos que ter bom ânimo. A enfermidade vai querer atingir, o mal vai querer atingir, Satanás vai querer te atingir, mas o Senhor, Ele quer que você creia no nome dEle. Ele disse, meus irmãos, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Ele diz mais, meus irmãos, 9:23 de Marcos: se tu podes crer, tudo é possível aos que creem. Tudo é possível aos que creem, meus irmãos. Aleluia! Glória, aleluia, glória a Deus. E nós devemos cuidar
1,14 de Colossenses. Irmãos, eu oro para vocês todos os dias, para vocês terem inteligência, sabedoria espiritual, que poucos hoje usam, né? As pessoas, poucas pessoas que você vê se apegando à palavra, a oração por revelação e expulsar demônio, e a palavra, né? A gente que cresce no Evangelho, a gente sabe que hoje é poucas pessoas que se apegam à palavra, né? É só, a gente chama só por revelação e expulsa demônio, e a palavra. A Bíblia fala 4,15, Jesus a ensinava a palavra. Qual que é a diferença de pregar e ensinar? Totalmente diferente. A Bíblia fala que Jesus pregava. A pregação, meus irmãos, ela vai ensinar o interlocutor a tirar o seu velho homem. Ele vai provocar na pessoa uma mudança, a metamorfose de vida. Agora, anunciar a palavra e ensinar é nós colocar as instruções do que está escrito para que o homem venha a ser direcionado. Isso é diferente. É diferente. E Jesus diz 2,2 de Marcos, e anunciava-lhes a palavra. Jesus Cristo, quando ele não tinha, ele falava, senta aí, vamos ensinar. E começava a ensinar, como ele ensinava no templo, capítulo 11 de Marcos. Agora não tem ensino, traga os enfermos para cá. E começava a curar, você está entendendo? Mas tem crente que não, ele só quer ali o movimento não muda ninguém, que muda a vida dele. É o suricacalabra, suribicanta labai, mas cadê a palavra que Jesus Cristo diz? Vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. 15,3 de João. É a palavra. O apóstolo Paulo ele falou a sequência do culto, 2,28 de 1 Coríntios. Primeiro é a palavra, depois oração, libertação, e depois a revelação, e ele vai dando passo a passo. Só que tem crente que não. Ele não quer respeitar a ordem do culto. E a Bíblia fala 14,40 de 1 Coríntios, que 14,26, que farei, pois, irmãos, quando vos ajunteis a entre vós salmos, doutrina, revelação, língua, interpretação, faça de tudo para a edificação. Versículo 40, mas faça de tudo decentemente e com ordem. O Espírito de Deus é ordeiro. Espírito de desordeiro é lá na macumba. O espírito do diabo. Aí o diabo desce na bagunça, faz tudo o que ele quer. Tem bagunça, não tem ordem, é uma gritaria. Aqui é ordeiro. Nós temos que respeitar. E a palavra do Senhor é importante, é ela que nos conforta. A Bíblia fala 4,17 de Lucas, e abrindo o livro do profeta Isaías. Jesus ele pregava a palavra. E nós temos que se apegar à palavra. Jesus ele chamou a atenção dos saduceus. E os saduceus foram bater boca com Jesus acerca da ressurreição, que eles não criam. E Jesus falou para eles, 22 e 29 de Mateus: vós errais por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Então nós temos a palavra como nosso guia, e é ela que nos educa no dia mau, é ela que nos ajuda no dia mau, é ela, meus irmãos, que quando você estiver a sua lamparina quase apagando, é ela que vai colocar em você a direção. É a palavra do Senhor que te direciona, é a palavra do Senhor que nos dá a direção. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor diz em Isaías 20, veja o livro do Senhor. 20, leia o livro do Senhor. E nós temos que entender isso. Quantos estão errando, como diz Oséias 6? Estão errando por quê? Por falta de conhecimento. 5,39 de João: examinar as escrituras, porque é dela que de mim testifica, e é ela que tem a vida. 22,17 de Apocalipse: vinde, tomai das águas cristalinas, porque ela é de graça. Então, nós, meus irmãos, temos que se apegar à palavra. Antigamente, a gente está quase 30 anos no Evangelho. Antigamente tinha o culto da segunda-feira. Antigamente você chegava na igreja, tinha culto de ensinamento. Aí os irmãos aprendiam a palavra. Vamos ensinar. Aí passou 20 anos, hoje você vai na igreja que eu era, acabou. Não tem mais culto, perdeu a exposição da Bíblia, a exposição da palavra. E a Bíblia fala no Salmo 119, versículo 115: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que nos vai fazer chegar perto dele. É a palavra de Deus, meu irmão, quando você estiver no seu dia mal.
Se não é velhice, porque quando você fica mais velho, você ora menos. Você não consegue acordar muito na madrugada. Então você tem que ter crédito com Deus. como as mulheres lá que tinham os azeites, elas tinham reserva. Nós temos que ter reserva. Verdade. Você tem que ter crédito, porque o dia mal vai chegar para todo mundo. Sim. E você vai jejuar mesmo, porque vai começar a bater a gastrite, vai começar a dor de cabeça, vai falar, oh Jesus, você vai ter que ter crédito com Deus. Então, por que muitos hoje, meus irmãos, estão a luta, estão vencendo eles? Porque a palavra de Deus ainda não está lá no coração. Então, guardei a sua palavra no meu coração, Salmo 119, 9, para não pecar contra ti. Então, Jesus, ele nos ensina. A palavra de Deus, ela nos retrata, né? A palavra de Deus, ela nos dá a direção. E Paulo falou que ela, 3,16, 2 Timóteo, ela nos repreende, ela nos redargue, ela nos corrige, e ela o que mais? Nos deixa varão perfeito. Vamos ver lá, 2 Timóteo 3,16. Glória a Deus. Aleluia. Porque Timóteo, ele era um jovem novo, que ele tinha herdado da avó Lloyd, da mãe Eunice. Grande A avó, Deus. ela era grega, com a mãe Aleluia, Deus. e ele teve uma época da vida dele que ele começou a enfraquecer na fé, e o apóstolo Paulo escreve para ele. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4, 2 Timóteo, desperta o dom que há em ti, que pela mão do presbitério for ali. Então, ele tinha a sagrada letra, como diz o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo falou para ele: Timóteo, apega a sagrada letra, que salvará tanto a ti como os que te ouvem, e fará você sábio para a vida eterna. Capítulo 3, 2 Timóteo 16. A palavra, meus irmãos, ela nos santifica, ela nos transforma. 3,16 diz: olha lá, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela nos redargue, né? Ela nos corrige, ela nos repreende, e diz que Deus repreende todo aquele que Ele chama, e pelo que o teu decreto foi chamado, né? Ele ama. Se Ele te ama, Ele te repreende. Ele não larga a mão de você. Então Ele fala: ó, irmão Severino, vem cá. É errado aí. Ó, irmão Joaquim, porque Ele te ama. Toda mãe que faz uma correção para o filho, porque ela ama, por mais que seja mal, ali aos olhos do filho. Mas diante de Deus, se Deus te corrige, é para o seu bem. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos ensina tudo isso, e a palavra nos ensina. Então, nós deixamos o quê? Nós deixamos de estudar a palavra, e Jesus falou para nós se apegar à palavra. Se apegar à palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos dar a direção diante dos dias maus, dos dias terríveis. E Deus, meus irmãos, Ele aqui nesse capítulo 4 de Lucas, Ele repreendeu a enfermidade da sogra de Pedro. Então, uns vão ter enfermidade. O segredo é você colocar-se diante de Deus e cuidar do corpo. O apóstolo Paulo, ele falou ele estava no naufrágio, ele estava caminhando para a Itália, e ele estava no naufrágio, e aí eles não creram no apóstolo Paulo. Ele falou no capítulo 22, vamos ler lá para o Piato. Ele falou para o centurião. Paulo, ele era um homem que ele era um homem muito sábio, né? Eu falo que ele falava 3 línguas, capítulo 22 de Atos, e ele padeceu muito pelo Evangelho, né? E aí ele foi preso. E quando ele foi preso, meus irmãos, ele estava indo para a Itália, e eles ficaram 18 dias naufragados. 200 e poucas pessoas dentro. Capítulo 23. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia.
capítulo 27, aliás, versículo 21. E havia muito tempo que não comia. Então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, tem cuidado do corpo, disse: fora na verdade razoável os varões terem ouvido a mim, e não parti de Creta, assim evitava este ponda e essa perdição. Mas agora vos admoesto que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus todos quantos navegam contigo. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário ir-nos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças, passando um pouco adiante. Tornando a lançar o prumo, achou 15 braças, e temendo ir de algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel no mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podeis salvar. Então os soldados cortaram o cabo e deixaram cair o batel. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa. Já hoje o 14º dia que esperais, que permaneceis sem comer, nem havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comeis alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Então, nós temos que cuidar do povo. Eles estavam 14 dias sem comer, e era mais de 200 pessoas. 14 dias, e os experientes do mar. E Paulo falou: irmãos, fica tranquilo, o anjo do Senhor apareceu essa noite para mim e falou que nós não vamos perecer. É para vocês crerem. Ele falou para mim: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, o imperador romano, e eis que Deus te deu tudo quanto navegaram. Então ele não deixou de passar. O anjo do Senhor permitiu que ele passou a luta, mas Deus poupou ele diante de tudo. Então a luta, a guerra contra a sua vida, a enfermidade, ela vai existir. Nós devemos cuidar da nossa fé, do nosso corpo diante de Deus, porque o Senhor disse que nós devemos apresentar Ele como 5,26 de Efésios, né? Purificando-nos, lavando pela lavagem da água, que é a palavra de Deus, e Ele veio buscar a igreja dele sem ruga e sem marca. Então, o Senhor quer que você apresente a Ele um corpo santo e vivo. 12:1 de Romanos. É agradável. É o seu culto racional. Você tem que cuidar da sua alma. Você tem que cuidar do teu corpo. Glória a Deus. Quantas pessoas, eu já conheci o irmão, eu vou fazer uma campanha de 6 meses de jejum. Para irmão, você está fazendo sabedoria? Então eu estou. Irmão, você está bem no corpo. Porque depois do jejum você tem que comer bem. Você não ficar doente. Não, aí fez 2 meses na minha vida. Falta de inteligência. Então, o sacrifício vivo e agradável a Deus é o racional, é o inteligente, que trabalha o raciocínio lógico. Então, o Senhor, Ele chama nós para a palavra, Ele nos dá a direção pela palavra, e aqui nós não sofremos, porque tudo tem a resposta. Os nossos questionamentos nós achamos na palavra. Então, nós oramos pelos enfermos, nós repreendemos os demônios, mas é tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória do Senhor. Paulo falou 10:13 de 1 Coríntios: o Senhor não enviará prova alguma que não podeis supor. Tá. Vamos ler lá, 1 Coríntios 10:13. Então é normal, vai passar no também. Sim. Não tem como. O apóstolo Pedro falou 4:12, irmãos: não me estranheis a evidente prova que virá até vós, mas sede felizes e ser participantes das aflições de Cristo. 10:3 1 Coríntios: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar.
Então, você vai passar aquilo que Deus tem que deixar você passar. Você vai ficar enfermo, se for da vontade de Deus, você tem que fazer. Ué? Jesus falou para Deus, o próprio Jesus no Getsemane, seja feita a tua vontade, não a minha. Sim. Ele esvaziou de si mesmo. O servo de Deus é o eis-me aqui. É o 9:10 de Atos. É o eis-me aqui. É Maria diante do anjo. É o eis-me aqui. Então, nós devemos aprender com Jesus que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e pelo seu decreto foram chamados. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos se apegar à palavra de Deus, que a palavra do Senhor ela vai nos ensinar a ser verdadeiro cristão, a ser verdadeiro cristão, a ser como Paulo Pedro diz, que nós devemos padecer como verdadeiros cristãos, lá em 2 Pedro 2, versículo 10 em diante, que o Senhor assim é a vontade do Senhor que padeceis como cristão. Então a luta vai vir, esquece. Aí tem irmão reclamando, não apareceu mais na igreja. Ai, irmão, mas aí você tem que vir buscar. Jesus não trabalha errado. Não, mas está luta também. Mas aí que está. É aqui que você. Aí está desempregado, aí tem que vir mesmo. E tem que vir buscar. Está passando luta no lar, é aí que tem que vir mesmo. Porque aí cumpre o Tiago 4,8: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. É aí, meus irmãos, que nós temos que estar diante do Senhor, porque o nosso Deus, Ele vai enviar o seu fogo para aquele que clama de noite. 17:18, 7 de Lucas: eu farei justiça aos meus escolhidos, que me clamam dia e noite. Aleluia, dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Então é mesmo, meus irmãos, vão te perseguir lá na igreja, né? Vai perseguir, não gosto dela, eu não suporto ela. É assim que eles falam, né? Eu não suporto ele. Dá glória a Deus, porque sobre você repousa o Espírito de Deus. O apóstolo Pedro falou. Agora, se estão te bajulando, cuidado. Cai fora. Cuidado. Cuidado com os bajuladores. Tem um ditado que todo bajulador é interesse. Tem um interesse por trás, como diz o apóstolo Judas. Há um interesse por trás, né? O bajulador ele fala, ele trata você no colo, né? É bajulando, né? E é aquele negócio todo. E vamos colocar uma cadeirinha para a irmã, senta ali, né? Os primeiros cadeiras, os mais abastados da igreja, né? O falso profeta ele é assim, né? Ele tem uma falsa piedade. 2,19 para Timóteo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses aparta, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Então, cuidado com os bajuladores, né? Quando você ser paparicado pelo mundo, quando o mundo te amar, tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque nós, meus irmãos, viemos aqui, não foi para ser glorificado por ninguém. Jesus falou que Ele veio para trazer espada. Ele falou, meus irmãos, que nós seríamos odiados, até mesmo da nossa própria casa. Então, meus irmãos, alegra-se que sobre você repousa o Espírito de Deus. Você está no caminho certo. Amém? Glória a Deus. Ficai de pé, só vamos ler lá o que o apóstolo Pedro diz, 4,12 de Pedro. Então não temas a enfermidade. Jesus Cristo levou sobre si, Isaías 53, versículo 3: sobre si todas as enfermidades, e o castigo que traz a paz estava sobre ele. Então não temas as doenças, não temas os problemas, e aí cumpre 91 de salmos na sua vida, para a glória do nosso Pai, o nosso Senhor, nosso Pai divino. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4,12. Ele diz: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, são sofridos, afligidos, são levados para diante, vituperados, aleluia, são vituperados,
bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, se você está sendo perseguido, dá glória a Deus, que o Espírito de Deus está na sua vida. Aleluia. A Bíblia fala que não está comunhão com as trevas, com a luz, né? 1 Coríntios 6,14. Tem comunhão tem Cristo com o infiel, tem comunhão tem Cristo com Belial. Belial em hebraico é demônio. A palavra Belial em hebraico quer dizer demônio. Então Deus não tem vinho. E ele diz: casa dividida não para em pé, não foi? Demônio não expulsa demônio. Não tem como. Então, se você está batendo de frente, diz Amós 3,3, né? O profeta Amós falou: andará dois juntos, se não tiver concordado. 3,3 de Amós. Então, se a pessoa não vai para a sua casa, não gosta de você, dá glória a Deus. E Jesus está repousando sobre vós o Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Ficamos de pé, meus irmãos, vamos fazer a oração. Já vai chamar como revelação e Deus vai falar conosco. Comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Essa palavra, meu Deus, é digna de toda aceitação, meu Pai. Essa palavra, Senhor, que nos purifica. Esta palavra, Senhor, que transforma. Esta palavra que liberta, meu Pai. O Senhor disse, meu Deus, 8,32 de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Deus, e nós estamos, meu Pai, diante da Tua verdade, que é a Tua palavra. O Senhor diz, meu Pai, 17 de João: santifica na verdade, porque minha palavra é a verdade, Senhor. Vem santificar, meu Deus, e dai a vitória que agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos, com palmas e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, palmas para Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, meus irmãos, ele está repreendendo a ansiedade na vida de duas pessoas. Às vezes a preocupação toma o seu coração, às vezes a ansiedade tenta bater, mas Jesus Cristo diz para você, 11:28 de Mateus, que Ele vai levar o refrigério para a sua alma. Ele vai dar a tranquilidade, como Ele deu para os discípulos diante do mar. Ele diz para os discípulos: não espanteis, tenham de fé. O Senhor tem a grande graça e poder para te dar aqui agora. Não temos, o Senhor vai dar a vitória. Que é um milagre, são duas pessoas, Deus dá a tranquilidade no coração. Eu não insisto, a irmã, falta mais uma pessoa. Jesus Cristo dá o refrigério e guarda você de todo mal pelo poder da fé. A irmã lá atrás diz glória a Deus. Palmas para Jesus, meus irmãos. O Espírito Santo, meus irmãos, está revelando que o lado que Deus Ele está é o lado direito, com as mãos levantadas sobre você. A destra dele te sustenta e te guarda. Ele está com as mãos levantadas, Ele te conforta, como Ele foi confortado no Getsemane pelo anjo do Senhor. Ele te conforta. A destra dele não aparta de ti. O Senhor quer te guardar. E o diabo tem tentado. O diabo diz assim: eu quero que tenha um infarto. Mas Jesus falou: nem o poder fora dado pelo homem se não for por ele. 19 de João. Pilatos falou assim: você tem poder sobre o judeu. Ele falou: nem o poder é dado aos homens se não for de cima. Glória a Deus. Todo o poder vem de Jesus. Aleluia. É Ele que manda, é Ele que decide. Ele quer guardar essas duas irmãs. Que é o milagre de Deus, eu não insisto. Não confio, receba pela fé. A irmã, não falta mais uma irmã. Aleluia, que é o que não confio. Jesus lá atrás, viu? Jesus te dá a vitória. Dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está mostrando. Aleluia. Jesus está repreendendo. Eu vejo uma enchente. Olha, o diabo quer dar prejuízo para essa pessoa. Eu vejo essa pessoa numa direção, uma tribulação, correria para todo lado para resolver o problema. Jesus Cristo diz que Ele te guarda. A
Bíblia fala que Satanás vindo com corrente de água, o Espírito Santo agorará contra ele e a bandeira, com divinas intercessões. E o diabo é terrível. A Bíblia fala que Satanás lutou com os irmãos dia e noite. Quem quiser ler em casa, lê lá, os irmãos de Apocalipse. Ele lutou com Satanás dia e noite contra os irmãos, e eles venceram ele pelo sangue de Jesus e foram seus fiéis testemunhos. Então, o diabo luta dia e noite, e o homem só vence Satanás na palavra. Jesus venceu o diabo na palavra. Lá, 4:4 de Mateus, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Porque dia mal vem o diabo bater. Tem que ter Bíblia, se não tem, não vence. É a espada divina. Glória a Deus. Jesus, ele está dando livramento e guardando. Viu? Quer um milagre? Não confie. Viu? Jesus te guarda deste mal. Jesus te livra e te dá a vitória. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Salmo 47, aplaudiu o Senhor com as mãos. Dá glória a Deus, meus irmãos. Palmas para Jesus. Jesus Cristo não está repreendendo. Olha, dor de cabeça. Esta pessoa falou: meu Deus do céu, essa semana uma dor de cabeça, uma dor terrível, e parece que tem furando. Jesus Cristo está repreendendo essa obra da inveja, obra da macumba contra a sua vida. Tem pessoas que trabalham contra você, e Deus quer te revestir. Paulo diz 6:10 de Efésios: revestidos da amargura de Deus, não foi? Os demais irmãos meus, se fortalecei no Senhor e na força do teu poder, não foi? E revestidos de toda a armadura de Deus, para que estás firmes contra todas as astutas ciladas do maligno. O diabo, ele é astuto, né? E só Deus para quebrar os laços do diabo. Só a eternidade, irmão, vai dizer quantos laços Deus quebrou na sua vida. Porque o diabo, ele ama, e o diabo é paciente. Não pego você aqui agora, que 10 anos te pega e ele fica, ó, não tenho pressa. O diabo caiu aqui semana passada. Eu falei para ele: ô Satanás, o que você faz? Não tem o que fazer. Eu fico lutando aí contra o povo, não tem o que fazer. A Bíblia fala, 16:11 de João: o príncipe deste mundo já foi julgado nesse pouco tempo. Então, Satanás, ele sai para guerrear contra os moradores da terra, e nós devemos estar com Cristo. Deus está guardando esta pessoa desse mal, que é o milagre de Jesus. Eu não insisto, a bênção é de graça. Se a gente vai ao o dom gratuito de Deus é a vida, não confio. Jesus está guardando esta pessoa. Não quer o milagre? Não precisa. Você é outro, falta mais um irmão. Jesus, vem cá que eu quero orar com você. Aleluia, falta mais um irmão. Quer o milagre? Jesus está repreendendo. Parece uma enxaqueca. E Deus te guarda, te dá a vitória. Não quer o milagre? Eu não insisto. Palmas para Jesus, meus irmãos. Jesus coloca essa enfermidade, meu Deus. Sai da cabeça dela, enfermidade. Sai enxaqueca, obra do inferno. Receba o milagre e a vitória. Sai, Jesus. Fala bem. Procura muita dor. Quem crê no poder do Evangelho? Jesus fala assim, Jesus fala: repreendei no Evangelho. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Jesus, ele está dando aqui. Ele diz para 3 irmãos. Ele diz assim: que operando eu, quem me impedirá? Operando eu na vida, quem me impedirá? Satanás, meus irmãos, ele quer usar pessoas para te afligir moralmente. Deus está colocando por terra a língua ferida de Satanás. O apóstolo Tiago diz que a língua é que nem um leme. Quem já viu lá? Que nem um leme. Quem já viu o navio? Aquele navio cruzeiro. Ele é grandão, né? E é só um leme que faz ele andar. Ele fala que assim como o leme das naus, assim é a língua do corpo. Ela é um pequeno leme que flama o curso da natureza e incendeia o bosque. Então, é o pequeno órgão do homem que tem que santificar. É o pecado da hemorragia. E
Deus santifica. E tem pessoas que estão querendo difamar. São 3 pessoas, Deus está repreendendo o mal. Você é uma, a irmã lá atrás, falta mais uma irmã lá atrás. Jesus Cristo te dá a vitória e coloca por terra toda a obra do inimigo contra a sua vida. E nós temos que confessar a palavra, né? Quer difamar você? Confessa a palavra. E nós temos que ter autoridade. A Bíblia fala que Paulo estava pregando lá em Pafos e ele estava ali quietinho, ele com o Barnabé. E aí o Bar Jesus estava na praça pregando também, e Paulo tranquilo pregando, e ele estava atrapalhando a pregação. Aí Paulo não aguentou, chegou uma hora que ele estava tão tranquilo, tão andando, que ele virou 13:10 diabos. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, toda malícia, inimigo na justiça, eis que as mãos do Senhor é contra ti, e a partir de hoje você não verá mais a luz do sol. E naquele mesmo instante ele passou a andar a palma delas, procurando a quem guiasse. Nós temos que ter autoridade. A Bíblia fala que Jesus, diante de Herodes falou: manda ele pregar para lá. Lucas, Jesus falou assim: fala para aquela raposa que eu prego aqui hoje, amanhã, depois. Glória a Deus. Viu? Nós temos que ter autoridade, porque o Senhor nos dá autoridade. Então, o diabo ele quer tentar nos afligir para você ficar cabisbaixo, triste, mas o Senhor está pondo por terra toda a maldição contra a vida dos seus servos. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, está revelando. Jesus Cristo está desobstruindo. Deus está repreendendo a sinusite na vida de uma irmã. Deus está dando livramento e guardando você. Que é o milagre de Deus, é aqui e agora. Os irmãos já contaram tanto milagre. A Bíblia fala 6, 12 e 13 de Marcos: e os discípulos pregavam o evangelho do arrependimento, expulsavam demônios, ungiam com óleo e curavam os enfermos. Então, a cura divina é Deus que dá. Pedro falou para Enéas: Jesus Cristo te dá saúde. Jesus te dá saúde aqui e agora. Quer um milagre? Eu não insisto, meus irmãos, que eu não confio. O Evangelho é crer. O Evangelho de Jesus falou 1,15 de Marcos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não confio. Jesus cura essa pessoa, receba pela fé, mas não é a pessoa revelar. Jesus cura aqui e agora. Quer um milagre de Deus? Eu não insisto. Não quer a Deus? Palmas para Jesus e Deus tem um milagre para você. Aleluia. Deus está repreendendo, irmão. Às vezes você fala assim: ai meu Deus, parece que eu dormi de mau jeito. Não, Jesus Cristo está repreendendo de atrofia na sua cervical. Às vezes é uma dor terrível. São 2 irmãs. Deus está repreendendo de atrofia. Você é uma, falta mais uma pessoa. A irmã Berenice, receba pela fé em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo está repreendendo o diabo, irmão. Tem uma irmã aqui que Satanás às vezes já causou prejuízo em eletrodoméstico, viu? Já queimou isso, queimou aqui. Falou: meu Deus, eu levei lá no teto. Jesus está repreendendo esse mal na sua casa, esse prejuízo. Jesus repreende aqui e agora. Quer o milagre? Eu não confio, recebe pela fé. Uma outra irmã quer o milagre? Quer a bênção? Eu não insisto, irmão. Jesus te dá a vitória aqui agora. Não confio, mas receba pela fé. Já quer causar prejuízo lá na sua casa. Não confio, mas receba pela fé. Não quer a bênção de você, viu? Vem cá, eu quero orar por você. E Jesus Cristo dá a vitória. E a igreja diz glória a Deus. Há 6 anos atrás, irmãos, teve uma irmã, fiz uma campanha na igreja há 7 anos atrás, e a irmã, o diabo queimava tudo na casa dela. Satanás colocava o micro-ondas. Falou: irmão, já é a 3ª vez que eu levo. Aí nós estamos lá, é o Satanás. Jesus Cristo, dá o livramento para esta jovem, meu Deus. Repreende, meu Deus, esse mal. Sai da casa dela toda enfermidade, todo demônio que tem lutado lá no lar dela, Jesus. Tira, olha aí, irmão. Sai da vida dela, feitiçaria. Sai da casa dela. Sai, olha aí. Sai da vida dela, Satanás. Sai do caminho dela, Legião. Olha, irmão, sai da vida dela. Olha aí, ó. Olha aí, Jesus queimando. Olha, Jesus. Sai da vida dela, Satanás. Deus sendo calmado. Sai da vida dela. Você está na casa dela. A mulher parece que morreu. Queima, Jesus.
Misericórdia, né? Queima, Jesus. Grita e queima ele, Jesus. Sai da vida dela, legião do inferno. Maldição, sai do lado dela. Fala bem, Senhor. Jesus está te dando a vitória. E é muito orgulho, muita inveja, viu? Muita feitiçaria. E Jesus Cristo diz para você se apegar à palavra. Que a palavra do Senhor vai te fortalecer, como fortaleceu os Efésios. Tá bom? Deus tem a bênção e a vitória. Não deixe de buscar o Senhor. Tá bom? A bênção é grande. Dá glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E assim vai o Senhor falando conosco. Quem ficou feliz de Jesus te abençoar, levanta as mãos. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um. E amanhã, segunda-feira, ao São que Liberta, nós estaremos aqui orando, pregando a palavra. E aqueles que quiserem se alegrar conosco, diz o apóstolo Paulo 3,17, 2 Coríntios, que aonde está o Espírito de Deus há total liberdade do Senhor. Venha adorar a Deus, venha buscar ao nosso Senhor. E quem está acompanhando nós na rede social lá, né, no YouTube, tem no TikTok, você que quer ouvir a palavra de Deus, né, quer ouvir a palavra de Jesus, temos as pregações, temos a edificação. Jesus fosse ir de pregar por todo 16, 17 de Marcos, ir de pregar por todo mundo. O Evangelho a toda criatura, e que transforma o Evangelho. O Evangelho transforma, né? A Bíblia fala que na Macedônia havia um homem com uma bandeira e dizia na visão do apóstolo Paulo: passe a Macedônia e ajude os falsos irmãos. Então nós temos que pregar o Evangelho, porque Satanás ele não perde tempo. Essa semana eu estava ouvindo um programa Macum 95, frequência 95.3. E aí o Pai de São falando, porque o Oxalá, não sei o que é a esquerda e a direita, não sei o que. Falei, eu falei para minha esposa: olha aí, tá vendo? Eles não perdem tempo. Paga caro. Sim. Em fazer um programa de rádio. E nós que somos pregadores do Evangelho, não poderemos deixar Jesus